Glória a Deus, chegamos aqui. Guerra espiritual, conflito no mundo invisível. Dia 6, sustentação da vitória e vigilância espiritual. Não é só vencer, permanecer vencendo. A gente entende que depois de tudo que foi construído até aqui, a visão espiritual, dia 1º, posição em Cristo, dia 2, discernimento das resistências, dia 3, e fechamentos de acessos, dia 4. Nós entendemos de guerra sobre destinos ontem, praticamente agora de madrugada, e chega-se um ponto extremamente sensível da caminhada espiritual. O que acontece depois que você vence uma batalha? Porque a maioria das pessoas estão preparadas para lutar, mas não estão preparadas para sustentar o que conquistou. E é exatamente aqui que muitos se perdem no início, mas depois de avançar, elas entendem o que precisa ser entendido. Sustentação da vitória e vigilância espiritual. A vitória não é um evento de estado, é a compreensão. A compreensão equivocada, ela é mais comum dentro da vida espiritual e não está na ausência de fé, mas na interpretação errada da vitória. Muitos entendem vitória como ponto de chegada, quando na verdade ela é um estado de permanência. Isso aqui significa que vencer não é o fim de um processo, mas é o início de uma responsabilidade espiritual. A Escritura não apresenta a vitória como algo episódico. Não. Ela apresenta como uma condição contínua que precisa ser sustentada ao longo da caminhada. Quando alguém vence uma batalha espiritual, aquilo que não representa o encerramento da guerra, mas uma mudança de nível dentro dela. O problema é que muitos relaxam exatamente no momento em que deveriam consolidar. Eles interpretam o alívio como conclusão, quando na verdade é apenas um intervalo dentro de um processo maior. Isso aqui gera um ciclo perigoso, onde a pessoa vence relaxada, perde a luta novamente, vence de novo e continua presa em padrões de instabilidade espiritual. Isso aqui não acontece por falta de Deus, mas por falta de entendimento sobre a continuidade. A vitória espiritual não é sustentada pela intensidade do momento em que ela foi conquistada, mas pela constância em que vem depois dela. E é possível sim vencer um dia e perder no outro, não porque a vitória foi falsa, mas porque não foi sustentada. A nossa base bíblica hoje se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, verso 57, onde a vitória é apresentada como um contínuo revelando aqui que ela não é um evento isolado, mas uma condição permanente em Cristo. Isso foi falado um pouco hoje pela madrugada. Isso aqui muda completamente a lógica espiritual, porque tira o foco do momento, da conquista, e coloca o foco na manutenção, do posicionamento. Quando a gente entende isso, a gente para de buscar experiências intensas e começa a buscar estabilidades espirituais, porque não é o pico espiritual que define a minha maturidade, é a minha constância silenciosa ao longo do tempo. Muitos querem sentir vitória, mas não querem sustentar a vida de vitória. Existe uma diferença profunda entre essas duas coisas: sentir a vitória momentânea, viver em vitória espiritual. E quando alguém não entende isso, passa a depender de experiências emocionais para se sentir bem espiritualmente. Mas quando entende, passa a viver intensamente das emoções sustentadas pela convicção. A vitória não é algo que se prova, é algo que se mantém. E manter exige disciplina espiritual, exige vigilância, exige coerência interna, exige alinhamento contínuo. E não é algo automático, não é algo que se sustenta sozinho. É por isso que muitos confundem vitória com livramento momentâneo. Mas livramento não é o mesmo que vitória estabelecida. Livramento resolve o momento, a vitória estabelece o estado. E o que define
Se algo se tornou vitória, de fato, aqui não é o que aconteceu. Sente o Espírito Santo trabalhando hoje na vida de vocês aqui. Porque o que continua acontecendo depois, e aí? Se a pessoa, ela vence os ciclos, mas ela volta para esse ciclo, aquilo foi sustentado como vitória? Não. Se eu não romper um padrão, eu retorno ao mesmo padrão. Aquilo não foi consolidado. Isso revela que vencer é apenas uma parte do processo. A outra parte é permanecer no lugar onde a vitória foi estabelecida. Ei, permanecer não é passividade, é posicionamento ativo. É uma decisão contínua de não voltar ao que já foi vencido. Uma consciência diária de que aquilo que não tem mais espaço é a vigilância constante para que o ambiente interno não se torne novamente favorável ao que foi tratado, porque o mundo espiritual não responde apenas ao que você fez uma vez, ele responde ao que você sustenta continuamente. E é aqui que a vitória deixa de ser emoção e passa a ser governo. Governo sobre os seus pensamentos, governo sobre as suas decisões, governo sobre os seus padrões, sobre continuidade. Quem não governa isso não sustenta a vitória. Quem não sustenta a vitória vive em ciclos. Por isso, o maior erro não é perder uma batalha, é não aprender a viver depois de vencê-la. Porque a vitória não termina quando o problema vai embora. Ela começa quando você decide não permitir que ele volte. Isso aqui exige um nível de maturidade, porque vai além da fé inicial. Exige coerência, consciência, responsabilidade. Exige entendimento profundo de que a vida com Deus não é feita de momentos, mas de permanência. E quando isso estabelece algo, muda definitivamente. A pessoa para de viver buscando vitória e começa a viver sustentando aquilo que foi conquistado em Cristo. O perigo da relação espiritual depois de um avanço. Existe um ponto crítico que não é visível aos olhos naturais, mas é extremamente ativo ao mundo invisível. A tendência ao relaxamento. Esse relaxamento não acontece de forma brusca, ele se instala de forma progressiva, silenciosa, quase imperceptível. Ele não começa com abandono, ele começa como diminuição, intensidade primeiro, aí vem, se não houver vigilância, reduz. O impacto se torna maior, porque não tem sensibilidade espiritual, ela diminui. Em seguida, a consciência de posicionamento vai enfraquecendo. E quando a pessoa percebe, ela já não está mais no mesmo nível em que estava antes. Isso aqui não acontece por falta de fé, acontece pela perda de atenção espiritual. A Escritura alerta em forma clara em Mateus 26:41 que é necessário vigiar e orar para não entrar em tentação, revelando que a entrada não acontece de forma instantânea, mas por ausência de vigilância contínua. O perigo não é apenas no ataque, está no momento em que a pessoa deixa de observar, porque o mundo espiritual não exige grandes brechas para agir. Ele age nas pequenas concessões, já são suficientes para iniciar um processo, e essas concessões quase nunca são percebidas no início. Elas vêm disfarçadas de cansaço, distração, excessos de confiança ou até uma falta de sensação de estabilidade. A pessoa começa a pensar que já venceu aquilo definitivamente e não precisa mais se posicionar da mesma forma. E é exatamente nesse ponto que o risco aumenta, porque aquilo que já foi vencido não perde a capacidade de tentar retornar, apenas perde o acesso quando não encontra ambiente. Mas quando o ambiente começa a se flexibilizar novamente, o acesso volta,
a tornar possível. Isso aqui não significa que a pessoa perdeu tudo, mas significa que ela começou a sair do lugar de proteção que sustentava a vitória. O relaxamento espiritual não é a ausência de Deus, é afastamento gradual de alinhamento, continua e você continuar vivendo sem as mesmas consciências, sem a mesma consciência, e continua caminhando, mas sem a mesma atenção, sem a mesma sensibilidade. Isso aqui cria vulnerabilidade progressiva, porque enquanto a pessoa está vigilante, ela percebe rapidamente qualquer desvio, mas quando ela não está, os desvios se acumulam antes de serem percebidos. Quando finalmente são percebidos, já existe ali um impacto maior. Esse é o ponto onde muitos dizem: não sei como isso voltou, não sei como aconteceu, não sei como me distrair, mas quando na verdade o retorno foi construído ao longo do tempo. Nada volta de forma instantânea, tudo retorna por construção gradual em ambiente. Se você botar um fogo numa casa, para você comprar aquela casa, construir aquela casa vai dar trabalho, mas para destruir é da noite para o dia. E é nesses ambientes que se formam, vai se formando de fora se vê, mas de dentro está bem pior. Dentro da mente, dentro das emoções. Imagina uma casa vazia, você precisa ocupar essa casa. Como que você vai morar no local vazio? Imagina dentro de você, da mente, das emoções, das decisões pequenas do dia a dia, a ausência da sua vigilância. É sua responsabilidade permitir que pensamentos antigos voltem a circular com mais liberdade. É da sua responsabilidade permitir que padrões antigos comecem a ser considerados novamente. Permitir que comportamentos que antes eram rejeitados passem a ser tolerados. Essa tolerância é o início do retorno. O problema aqui não é o primeiro pensamento, o problema aqui não é interromper o pensamento, o problema não é a tentativa externa, o problema é a ausência de resistência interna. Isso aqui só acontece quando a sua vigilância diminui. A vigilância não é um estado de tensão constante, mas um estado de consciência ativa. É estar atento ao que está sendo permitido. Esteja atento ao que está sendo permitido permanecer. Perceba rapidamente quando algo começa a sair do alinhamento. E não é você ignorar os sinais pequenos, não. É você olhar e perceber a importância da sinalização, porque são exatamente os sinais pequenos que constroem acessos maiores. Queridos, a pessoa que se mantém vigilante, ela não espera o problema crescer para agir. Ela interrompe no início, ela ajusta rapidamente, ela não negocia com aquilo que já foi tratado, mas quem relaxa começa a negociar, começa a ajustar. Pequenas concessões começam a flexibilizar posicionamentos que antes eram firmes. E isso não acontece de uma vez, acontece em camadas. Primeiro a firmeza diminui, depois a tolerância aumenta e depois a resistência enfraquece. Então o retorno acontece. Por isso que o maior perigo não é o ataque direto, é a ausência de vigilância após a vitória. Porque o ataque pode ser percebido, mas o relaxamento muitas vezes não é. E quando não é percebido, ele se torna o ponto mais vulnerável da vida espiritual. Quem entende isso não vive em medo, vive em consciência. Não vive tenso, não vive atento. Não vive reagindo, vive prevenido e vive atento aos sinais. Isso aqui muda completamente a forma de caminhar, porque pessoas que deixam de lutar apenas quando algo acontece e passam a viver de forma de acertar as coisas, nem sempre se estabelece de imediato.
como um controle remoto. Você aperta e volta tudo para o lugar. Não. A vigilância não impede a sua existência de tentativas, mas impede a consolidação delas. Isso define a estabilidade espiritual, porque a estabilidade espiritual não é a ausência de oposição, é a capacidade de não permitir que a oposição se estabeleça. Essa capacidade, ela não nasce da vigilância contínua, por isso que a vitória ela não se perde em grandes momentos. Ela não se perde em grandes momentos de queda, ela se perde em pequenos momentos de distração. Ah, mas Deus dá a vitória, Deus não tira. Erra para você ver. Erra, se distrai, vai acumulando ao longo do tempo. Aí você vai entender que isso aqui, você relaxou depois de vencer. Se posicione-se mais. Seja mais estratégico. Depois que algo é vencido no campo espiritual, não significa que você deixou de existir como possibilidade. Significa que você perdeu o acesso naquele momento específico. Exatamente aqui entra uma das estratégias mais sutis e perigosas do mundo invisível. O retorno, esse retorno não acontece de forma impulsiva ou desorganizada, ele é estratégico, paciente, condicionado ao ambiente. A Escritura revela isso de forma direta em Mateus 12, 43 ao 45, quando mostra que um espírito ao sair percorre lugares áridos e depois decide voltar para verificar o estado do lugar que ele saiu. Isso aqui estabelece um princípio espiritual extremamente importante, porque aquilo que saiu pode tentar retornar, não por força própria, mas pela possibilidade de reencontrar acesso. Ou seja, a saída não garante a ausência definitiva, garante apenas a interrupção momentânea da atuação, do que define se haverá retorno ou não. Isso aqui é o que aconteceu no passado, mas o que está sendo sustentado no presente. O que você tem sustentado no presente? Se o ambiente permanece desalinhado, ainda que de forma sutil, o retorno encontra espaço. Se o ambiente é percebido corretamente, o retorno não se estabelece. E aqui entra a chave. O problema nunca foi apenas o que saiu, mas o que ficou no lugar que saiu. Estava fazendo aqui algumas escutas dentro da terapia e fiquei indignada porque Jesus, como que pode? O inimigo, ele usa muito as artimanhas e as pessoas ainda dão lugar para o diabo entrar, para ele fazer arruaça. É perceptível a presença do inimigo sobre a vida de muitos. Se concentra. Muitos se concentram em expulsar, mas não se preocupam em ocupar. Um ambiente desocupado espiritualmente não permanece neutro, ele se torna vulnerável. Aí vem, muitos é a validação, outros é um acesso e vira uma bagunça. Por que o mundo espiritual não trabalha com vazio? Por que o mundo espiritual não trabalha com vazio? Porque ele trabalha com ocupação. Se não há alinhamento, há espaço. Se há espaço, há possibilidade de atuação. Isso aqui não significa que a pessoa perdeu tudo, mas significa que ela não consolidou aquilo que ela venceu. Quando a gente leu esse texto bíblico, a gente entende que ao retornar ao estado pode se tornar pior. Porque a Bíblia diz que quando sai um, entra milhões depois, né? Isso aqui não acontece por acaso, acontece porque houve acesso novamente agora, mais facilidade. A primeira vitória exigiu enfraquecimento. A recaída acontece por ausência de sustentação. E isso é mais perigoso porque muitas vezes a pessoa não reage com a mesma intensidade de antes. Ela começa a normalizar aquilo que antes rejeitava. E essa normalização é o início da reinstalação do ciclo. Não vou falar demônio porque senão aqui eles vão me tirar. O retorno raramente começa com algo grande.
O inimigo, ele trabalha com pequenos sinais, pequenos pensamentos que antes eram rejeitados e agora são tolerados, pequenas atitudes que antes eram evitadas e agora são justificadas. Quando eu vejo uma pessoa justificando um erro com outro erro, acabou. Ela está dando lugar. Pequenas concessões que parecem relevantes, mas constroem novamente ambientes anterior. E quando esses elementos se acumulam, o retorno deixa de ser tentativa e passa a ser reinstalação de milhares e milhares de demônios. Por isso que discernir o retorno não é perceber quando tudo já voltou, é identificar. A pessoa fica mais diferente, fica mais demoniada. Quando isso aqui está começando, a forma, a pessoa muda completamente. Isso aqui exige sensibilidade espiritual, exige consciência interna, exige vigilância refinada, porque o retorno não se anuncia, se infiltra, ele não chega declarando que ele chegou. Ele começa a se estabelecer em pequenas permissões. Você permitiu, você é culpado. Você tem que nomear tudo isso e passar a não dar lugar. Fecha as brechas. Quem não percebe no início, só vai perceber quando já está envolvido novamente. Esse é o ponto antes que muitos se confundem porque pensam que estão enfrentando algo novo, quando na verdade estão lidando com algo antigo que já voltou a encontrar espaço, só que duplicado. E aí gera frustração porque a pessoa sente, são relacionamentos, né? O famoso dedo podre. A pessoa não avança porque na verdade ela não vai avançar, porque ela não sustentou o avanço lá atrás. Aí ela começa tudo novamente. A estratégia do retorno não depende da força que ela tenta voltar, depende da fragilidade do ambiente que permite o retorno. Se eu tenho um vácuo dentro de mim, eu tenho que cuidar desse vácuo, eu tenho que preencher ele. O ambiente, ele precisa ser fortalecido com a presença de Deus. E se não há espaço, está o quê? Você está desatento, porque o espaço começa a surgir. Por isso que o foco muda e deve estar apenas no que saiu? Não, está no que foi estabelecido depois do que saiu. Porque isso aqui é que define a continuidade ou a ruptura definitiva. A vitória verdadeira não é aquela que remove algo temporariamente, é aquela que transforma o ambiente de forma de equilíbrio. É aquela que tem onde se apoiar. É a transformação, ela não acontece automaticamente. Entenda, tem pessoas que fazem terapia comigo, psicanálise, aí acha que uma sessãozinha já resolve, 2 sessõezinhas já resolve, 3 sessõezinhas já resolve. Eu já falo logo 7, para início 3. Aí eu vejo como a pessoa ela vai reagir. Porque as reações, elas mudam quando você abre o portal da sua vida para alguém. Principalmente quando você abre para a pessoa certa. Com oração, jejum. Aí a pessoa começa a construir dentro de você. Sopra o vento, desorganiza aquilo que na cabeça dela estava organizado. Sopra o vento para ser organizado. Mas a pessoa ela não entende que precisa ser mantida, sustentada, que precisa de consciência. Isso aqui envolve mudança de mentalidade, mudança de padrão, mudança de comportamento, mudança de posicionamento interno. Se essas mudanças não acontecem, o retorno encontra base. E se acontecem, o retorno perde a viabilidade. Por quê, pastor? Porque isso aqui revela algo essencial. O mundo espiritual não trabalha apenas com eventos, trabalha com estruturas. E estruturas não se desfazem apenas com confronto, se desfazem com substituição de pensamento, substituição de comportamento, substituição de padrão. Quando isso é feito, o retorno não se estabelece, porque não encontra compatibilidade. Mas quando não é feito, o ambiente permanece parcialmente semelhante ao que era antes. E essa semelhança aqui é suficiente para permitir a reativação do que havia sido interrompido. Por isso que a maturidade espiritual não precisa apenas, ela não é captada em vencer uma vez, mas eu impedir aquilo que volte para o mesmo lugar. Então, fui liberta de tal coisa. E se eu estou permitindo,
então não fui liberta. Isso aqui fala muito sobre o que nós precisamos entender. Precisamos entender o que Deus tem para cada um de forma ampla. Queridos e amados do Pai, acordem, porque o retorno não se anuncia, ele se infiltra. Ele não chega declarando: ei, eu vou começar, não. O demônio, ele vai com tudo. A estratégia do inimigo não depende da força do que tenta voltar, depende da sua fragilidade. A vitória é verdadeira. Essa vitória. Essa vitória é a vitória que remove algo, mas ela pode ser temporária. Transformar o ambiente de forma que aquilo que tenha mais onde se apoiar é uma transformação. Acontece, mas não acontece automaticamente. Eu preciso sustentar a minha consciência. Isso envolve mudança de mentalidade, mudança de padrão, mudança de comportamento, mudança de posicionamento interno. Se essas mudanças não acontecem, o retorno não encontra base. Se não acontece, o retorno perde a viabilidade. Isso aqui revela algo essencial. O mundo espiritual não trabalha apenas com eventos, trabalha com estruturas. Quando isso é feito, o retorno não se estabelece. Porque se eu quero encontrar compatibilidade, mas o ambiente, ele não me indica. O ambiente que eu estou, a brecha que eu estou dando, não me permite. E aí vem a reativação do que já havia sido interrompido lá, né? Por isso que a maturidade espiritual não está apenas em vencer uma vez, mas em impedir aquilo volte ao lugar. Isso não acontece pela sua força emocional, acontece pelo seu posicionamento. Muitas pessoas agem com medo do retorno, né? Vivem impedindo a formação do ambiente que talvez permitiria ali esse retorno, mas o que muda completamente é a forma de você viver, porque a pessoa, quando ela deixa de reagir ao que aparece e passa a governar o que permanece, ela não luta apenas contra manifestações, ela impede a formação das condições, sustentarem essas manifestações. E é exatamente isso que rompe os ciclos de forma definitiva. A vitória, ela não é um evento, um retorno, ela é uma possibilidade. Então a pergunta mais importante que deixa de ser que eu vou fazer nessa noite: como vencer, pastora, e passar a ser o que sustenta aquilo que foi vencido? Queridos, aquilo que foi vencido não é sustentado, então não vai permanecer. Aquilo que eu não permaneço, eu não vou estabelecer como vitória real. O mundo espiritual não responde apenas momentos de intensidade, ele responde a continuidade de posicionamento. Isso significa que não é o momento da conquista que define o resultado final, mas o que vem depois dela. Muitos já experimentaram avanços genuínos, mudanças reais, receberam suas bênçãos, romperam os ciclos, venceram, mas não conseguiram manter as mudanças. Não conseguiram manter. Isso aqui não acontece por falta de verdade, não. Mas na experiência. Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu digo: agora eu vou. Existe uma ausência de sustentação dentro de mim. Quando a gente entende que essa sustentação, ela é parte de uma vitória, isso aqui exige estrutura, queridos. Não é só as experiências que eu já vivi, mas é além da minha emoção. E eu preciso de um alinhamento interno constante, porque eu preciso ser coerente, eu preciso ter
coerência entre aquilo que eu creio e entre o que eu falo, aquilo que eu vivo, porque quando há divisão entre essas três coisas, a estabilidade começa a se enfraquecer. A base bíblica dessa sustentação está em João 15:4, onde a permanência em Cristo ela apresenta como condição para a continuidade de fruto. Por quê, pastora? Porque isso não aconteceu pela sua falta de verdade, experiência ou ausência de sustentação. Sustentar a vitória exige estrutura que vai além da minha emoção. E quando eu entendi isso exige alinhamento. Eu preciso ser constante. Vocês pensam que estar aqui dentro do YouTube é fácil? Eu estou vendo os canais estão caindo, principalmente os canais dentro da posição cristã. Eu preciso sustentar aquilo que eu estou vivendo, porque quando eu faço uma divisão entre essas três coisas, estabilidade começa a enfraquecer, como foi dito. E quando eu entro em João 15:4, onde a permanência em Cristo é apresentada como condição para continuar esse fruto, isso aqui revela que não é possível sustentar a vitória fora da permanência. Não é possível manter avanço sem conexão contínua. Não é possível viver estabilidade espiritual em desconexão prática. A permanência não é um estado emocional, é uma decisão relacional constante. É escolher permanecer alinhado, mesmo quando não há sensação. E mesmo quando não há estímulo externo. Mesmo quando não há pressão que obrigue a se posicionar. Porque a maturidade espiritual se revela exatamente quando não há necessidade imediata. Ainda assim, a pessoa permanece firme. Além da permanência, existe aqui outro elemento essencial, renovação. A mente precisa ser constantemente ajustada, porque ela volta aos padrões anteriores. A Escritura deixa isso claro em Romanos 12:2, mostrando a transformação está ligada ao processo contínuo de renovação mental. Isso significa que vencer externamente sem renovar internamente gera uma falta de estabilidade, porque o comportamento pode até mudar por um tempo, mas ele precisa de estrutura mental. Não é mudar o padrão antigo, é continuar presente nas possibilidades que você abriu dentro da sua mudança. É ter essa permanência quando surge a oportunidade de voltar a manifestar quem você era lá no passado. Crie estrutura, avalie as suas condições. Isso aqui é um processo ativo de substituir pensamentos desalinhados por pensamentos alinhados. De interromper padrões antigos e consolidar os novos. Reeducar. Não tem a pessoa que faz reeducação alimentar? Sem esse processo, a vitória ela não sustenta ao longo do prazo. Outro elemento essencial aqui é a vigilância consciente. Como que funciona a vigilância consciente? Eita, a rua tá uma bênção hoje aqui, gente, é sábado. A vigilância consciente ela não é baseada no medo, mas ela é baseada na minha percepção. A Escritura orienta em 1 Pedro 5:8 a manter a sobriedade e a atenção constante, mostrando que a estabilidade depende de consciência contínua. A vigilância aqui é o que permite eu identificar rapidamente qualquer sinal de desalinhamento, antes que ele se torne estrutura. Sem vigilância, pequenos desvios passam despercebidos. E quando se acumulam, se tornam grandes impactos. A pessoa que sustenta a vitória não espera o problema, ela cresce para agir. Ela ajusta no início, ela não negocia com o que já foi vencido. Ela não flexibiliza aquilo que já foi tratado. Ela mantém a firmeza mesmo em coisas pequenas. Porque ela entende que são exatamente essas pequenas coisas que sustentam o todo. Sustentar a vitória também envolve disciplina espiritual, não como obrigação, mas como estrutura de manutenção. Assim como o corpo precisa de constância para se manter saudável, o espírito precisa de constância para manter alinhado. A ausência de disciplina não causa
queda imediata, mas ela gera enfraquecimento progressivo. Esse enfraquecimento cria vulnerabilidade. Isso aqui é a disciplina que não é sobre o seu esforço excessivo, é sobre a sua constância equilibrada. Manter práticas que sustentam o alinhamento não é depender de momentos extremos para se posicionar. É construir a estabilidade ao longo do tempo. Outro ponto essencial é a coerência interna. A vitória não se sustenta onde há condição entre aquilo que a pessoa declara e aquilo que ela vive. Quando há incoerência, há fragilidade espiritual, porque o mundo que eu não vejo, ele responde à verdade interna. E não é apenas a palavra externa. Por isso que a coerência aqui não é detalhe, fundamentos. O que a pessoa sustenta dentro dela precisa estar alinhado com aquilo que ela afirma viver. Será se eu estou vivendo mesmo a vida diante de Deus? Sem isso, se eu não sustentar, alinhar aquilo que eu afirmo viver, a minha estrutura não se mantém firme. Além disso, existe aqui um elemento que muitas vezes é ignorado: a continuidade de decisão. Decidir uma vez não é o suficiente, a decisão precisa ser reafirmada diariamente, porque o ambiente muda, as circunstâncias mudam, as pressões mudam, e a decisão aqui não é mantida, ela se enfraquece. A sustentação da vitória exige que a pessoa continue escolhendo aquilo que já escolheu antes. Mesmo sem emoção, mesmo sem pressão, mesmo sem necessidade aparente. Isso transforma a decisão em um padrão estável. Padrões estáveis sustentam resultados conscientes. E quando todos esses elementos se alinham, a permanência, a renovação, a vigilância, a disciplina, a coerência, a continuidade, a vitória deixa de ser instável e passa a ser o quê? Estruturada. Ela não depende mais de momentos, passa a se depender de posicionamento contínuo. Isso aqui gera estabilidade espiritual real. Não é uma estabilidade superficial, é uma estabilidade que resiste ao tempo, às circunstâncias e às pressões, porque foi construída sobre fundamentos e não sobre emoções. Quando isso acontece, algo muda definitivamente. A pessoa não vive apenas tentando manter o que conquistou, ela passa a viver de forma que aquilo que ela mantém naturalmente dentro dela foi alinhado e estabelecido. Eu não preciso lutar constantemente contra o retorno de alguma situação, porque o ambiente já não favorece mais esse retorno, porque eu venci. Eu não vivo mais em esforço contínuo, eu vivo em consistência contínua. Isso aqui é o que diferencia a vitória momentânea de uma vitória sustentada, porque no final não é o que você vence uma vez, é o que define a sua vida, é o que define a sua vida. Quando o retorno à vida de alguém muitas pessoas interpretam que é comum, é muito comum atribuir acesso à fraqueza momentânea, há apenas uma fase. Apenas um exemplo aqui. Mas no campo espiritual, o retorno não é aleatório. O mundo existe espiritual. O resultado de um ambiente que voltou a permitir aquilo que antes havia sido interrompido. Isso aqui significa que ciclos não se repetem por consciência, se repetem por sustentação que eu não vejo. Essa sustentação não acontece necessariamente de forma consciente. Muitas vezes a pessoa, ela acredita que já superou determinadas áreas. Eu tenho uma filha de fé e ela falou assim: eu achava que era só 7 sessões, eu achava que com aquilo ali eu resolveria. Não é a pessoa, é o coração. Se ele está disponível a alimentar os seus desejos, ou ele está disponível a sustentar o que ele deixou para trás. Se eu estou disposta a sustentar tudo que eu deixei para trás, eu estou disposta a seguir Jesus. Padrões internos, quando eles são alimentados, eles viram ciclos. Esses padrões podem estar de forma da pessoa pensar, E depois vem as faculdades ali, até comentei isso, faculdades mentais.
É a forma de pensar, na forma de reagir, na forma de decidir ou até na forma de interpretar situações. O ciclo não precisa de um grande evento para retornar. Demônios não precisam de eventos grandes, eles precisam de brechas, de compatibilidade. Se o ambiente interno continua semelhante ao que era antes, ou o retorno encontra espaço ali. Isso aqui, a pergunta é correta. Não é por que isso voltou para minha vida? Por que eu estou assim como antes? O que permaneceu? Não é porque voltou, é por que permaneceu. Corrigindo aqui. Então, igual a permitir que isso voltasse. Essa mudança, essa pergunta que desloca. Por quê? Por que eu permiti que isso voltasse, né? As mudanças, elas deslocam a pessoa da posição de vítima para a posição de consciência. Por isso que nos atos proféticos eu trago algumas perguntas para trazer a consciência. O ciclo, algo externo continua reagindo dentro de nós. E quando nós entendemos que há elementos internos sustentados, aquilo passa a ser precisão. E Deus, ele não está todo o tempo dentro de uma situação que você precisa entender o seguinte. Provérbios 26:11, que o insensato volta ao seu caminho, revelando um padrão de repetição ligado à ausência, de transformação interna. Isso não fala apenas de comportamento, fala de estrutura. A pessoa não volta porque ela está sofrendo, ela volta porque ela mudou o suficiente para sustentar algo diferente. Isso aqui não é condenação. Tem pessoas que têm diagnósticos espirituais, né? Eu não diagnostico ninguém, não. Mas só de olhar a gente já sabe. Mas a gente não pode prejulgar se a gente não tem ali tudo certinho. Sem transformação não há rupturas definitivas. Sem transformação não há rupturas. Sem rupturas definitivas, há possibilidade de repetição. Essa repetição não acontece de forma idêntica. Muitas vezes ela se apresenta como variações, com novas formas, novos contextos, mas com uma essência. Isso aqui engana muito, porque tem pessoas que pensam estar vivendo algo novo, quando na verdade está dentro do mesmo ciclo, com aparência diferente. Esse aqui é um dos pontos mais delicados. Discernir a essência não é apenas a forma, é o ciclo que se mantém quando a raiz não é tratada. A raiz quase nunca está no comportamento visível, mas no padrão que ela não vê, porque ela não tem sustentado seus comportamentos. Porque se pode ser uma crença desalinhada? Pode. Pode ser uma emoção não tratada? Pode. Pode ser uma identidade fragilizada? Pode. Pode ser uma decisão nunca revisada? Pode. Enquanto isso permanecer, o ciclo tem base para existir, o que é por isso que muitos lutam contra sintomas e não rompem padrões. Combatem o que aparece, mas não tratam o que sustenta. Isso gera desgaste, porque a pessoa se cansa de lutar contra algo que continua sendo alimentado. Rompe ciclos exige mais do que confronto, exige substituição de pensamentos, substituição de padrão, postura, decisão. Tudo isso é recorrente. Quando isso acontece, o ciclo ele perde a continuidade, porque não encontra mais base para se manter ativo. E aqui entra uma verdade. O mundo espiritual não responde àquilo que você rejeita. Ele não responde apenas aquilo que você rejeita. Ele responde aquilo que você substitui. Não basta tirar o que é necessário e colocar algo no lugar. Não basta interromper o que é necessário reconstruir. Não basta parar, é necessário redirecionar. Sem isso, o vazio se torna vulnerável. A vulnerabilidade permite o retorno. Por isso, quem rompe ciclos não é quem luta mais, é quem transforma o ambiente interno de forma consciente. E essa transformação não é instantânea, ela é construída ao longo do tempo, com consciência, disciplina, alinhamento contínuo. E quando isso estabelece, o ciclo não apenas para, ele perde a capacidade de reativar, porque já não existe mais compatibilidade.
Depois de vencer posicionamento correto, não é relaxante, é consolidação, né? Porque tudo que não é consolidado permanece vulnerável. A vitória, ela abre uma nova fase, a fase que precisa ser estruturada. A estrutura, automaticamente, ela precisa ser construída conscientemente. Na escritura de Efésios 6,13, nos orienta que depois de vencer é necessário permanecer firme. Isso aqui mostra que a vitória não encerra o posicionamento. Ela exige continuidade dele. Permanecer firme não é rigidez emocional. É estabilidade espiritual, é manter alinhamento mesmo quando não há pressão externa. Porque o verdadeiro teste não é resistir durante a luta. É manter o posicionamento depois dela. Primeiro passo após a vitória é não voltar ao ambiente que favorecia o ciclo anterior. Ambiente aqui não é apenas físico, é mental, emocional e comportamental. Voltar ao mesmo padrão de pensamento, o mesmo tipo de decisão ou a mesma forma de reagir reabre o caminho. Por isso que o posicionamento correto envolve a vigilância sobre aquilo que está sendo mantido internamente. O segundo passo é fortalecer aquilo que foi estabelecido, não apenas evitar o antigo, mas consolidar o novo. Isso exige prática contínua, exige repetição consciente, exige decisão diária. O terceiro passo é manter a sensibilidade estrutural. Sensibilidade permite espiritual, perdão. Sensibilidade, ela me permite perceber rapidamente qualquer desvio antes que ele se torne estrutura. Sem sensibilidade, o erro cresce antes de ser percebido. Com sensibilidade espiritual, quando ela é corrigida no início, outro ponto essencial é não depender de emoções para se manter firme, porque a emoção varia, mas o posicionamento precisa permanecer. E quem depende para permanecer se torna estável. Quem decide permanecer independente do que sente se torna constante. E a constância é o que se torna vitória e estilo de vida. Além disso, é necessário manter o alinhamento à verdade, porque é na verdade que você é sustentado com a estabilidade. Amém? Louvado seja Deus. Tenha clareza sobre o que já foi vencido, clareza sobre o que não pode mais ser permitido, clareza sobre quem se tornou, quem você se tornou após o processo. E esse posicionamento aqui não é pesado, é consciente, não é forçado, é decidido, não é momentâneo, é contínuo. E quando ele é mantido, a vitória deixa de ser algo que precisa ser defendido o tempo todo e passa a ser algo para se sustentar naturalmente dentro do novo padrão. Amém? Louvado seja Deus. Depois desses níveis de entendimento, a vida espiritual ela entra em outro patamar. Você não vive mais de eventos. Você vive por estrutura, não vive mais pelos momentos. Você vive por constância. Você não vive mais reagindo, você vive discernindo e mantendo. Você entende que a vitória precisa de continuidade, liberdade, manutenção, avanços. Precisa de alinhamento constante. Isso aqui muda tudo. Não é a batalha que define a sua vida. Não é a guerra que define a tua capacidade de permanecer. É a sua capacidade de contínua que permanece depois dela. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante da Tua presença com entendimento aberto, espírito consciente daquilo que o Senhor me revelou. Eu reconheço que não basta eu só vencer, eu preciso permanecer no lugar onde a vitória foi estabelecida. Pai, renunciamos toda distração, todo relaxamento espiritual, toda negligência, tudo aquilo que já foi tratado. Fortalece em mim a constância, fortalece em mim o posicionamento contínuo, alinha o meu interior com a Tua verdade. Eu declaro que eu não vou voltar aos ciclos antigos. Sustenta, Senhor, os padrões passados e não reabre as portas que o Senhor já fechou, Pai. Se elas me enfraquecem, me dá força, me dá, Senhor, permanência para que eu possa guardar minha mente. Direciona, Senhor, os meus pensamentos, fortalece as minhas decisões, para que eu não viva só de momentos, mas de permanência. Eu não dependo das emoções, mas de convicção. Eu não dependo
somente de sustentar aquilo que foi vencido, mas a partir de hoje eu declaro, eu permanecerei firme, eu permanecerei alinhada, eu permanecerei vivendo aquilo que o Senhor já estabeleceu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Compartilhe, curta, comente, para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Às 7 horas da manhã de domingo, temos aí um culto maravilhoso, pessoal. O culto tá lindo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.